Você acorda, senta na cama e percebe que levantar exige um esforço que antes não existia. O sofá que sempre foi confortável agora parece te prender. Escadas que nunca te assustaram agora causam um leve receio. E o mais curioso, você não está doente. Seus exames estão normais, mas algo dentro de você parece estar falhando. O nome disso é silencioso, invisível e devastador. Sarcopenia. Pouca gente fala sobre isso fora dos consultórios. Mas o que você precisa saber é que essa condição já atinge milhões de pessoas com mais de 60 anos. E o pior, muitos nem sabem que têm. A perda de massa muscular não causa dor, não aparece em exames comuns e pode ser confundida com o envelhecimento natural. Mas ela não é apenas idade chegando. Ela é um ladrão lento de força, equilíbrio, autonomia e, em casos mais avançados, da própria independência. A boa notícia? A ciência descobriu que é possível interromper essa perda e até reverter o processo. Isso mesmo depois dos 60, 70, 80 anos. E tudo começa no seu prato. Neste vídeo, vamos revelar 13 alimentos cientificamente comprovados que podem estimular o crescimento muscular, proteger suas fibras contra o envelhecimento e renovar a sua força. E a maioria deles está ao seu alcance. Talvez já estejam na sua casa agora. Mas antes de te mostrar esses alimentos, é importante que você entenda o que está em jogo, porque a sarcopenia não rouba só músculos. Ela leva embora sua energia, seu prazer de caminhar, sua confiança para sair sozinho, seu poder de decisão sobre o próprio corpo. Em muitos casos, o primeiro sinal dessa perda não é notado até ser tarde demais. Uma queda no banheiro, um tropeço bobo, uma fratura. E, de repente, tudo muda. Por isso, se você tem mais de 60 anos ou conhece alguém nessa faixa etária, este vídeo é um alerta e um convite. Um alerta para os perigos invisíveis da perda muscular. E um convite para reconstruir sua força, usando o que há de melhor na natureza. Comida de verdade, com comprovação científica, que funciona. Se você se preocupa com sua saúde, com a sua mobilidade, com o seu envelhecimento ativo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. A gente traz aqui, toda semana, conteúdos que podem transformar a sua longevidade, com base em ciência e não em achismo. Agora vamos ao que realmente importa. Como reconstruir seus músculos mesmo depois dos 60 anos. Imagine que seus músculos são como uma parede de tijolos. Ao longo da vida, você vai perdendo alguns tijolos por causa da idade, do sedentarismo, de má alimentação ou até mesmo por doenças silenciosas. Se você não repuser esses tijolos com o material certo, a parede começa a ruir, lentamente, quase sem barulho. Mas existe uma argamassa poderosa para essa reconstrução. Proteínas de alta qualidade, antioxidantes, gorduras boas e minerais fundamentais para o metabolismo muscular. A partir de agora, você vai conhecer os 13 alimentos que comprovadamente ajudam a reconstruir essa parede e evitar o colapso. O primeiro deles pode estar na sua geladeira, o iogurte grego. Rico em caseína, uma proteína de absorção lenta, ele fornece nutrientes aos músculos durante a noite, quando o corpo está em jejum. Estudos mostram que consumir caseína antes de dormir reduz a degradação muscular e melhora a recuperação, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. Além disso, o iogurte grego é fonte de cálcio, vitamina D e probióticos, que melhoram a absorção dos nutrientes. Outro alimento essencial é o peixe gordo, salmão, atum, sardinha e cavala. Essas espécies são ricas em ômega 3, um anti-inflamatório natural que não só protege as células musculares, como também melhora a resposta do organismo às proteínas ingeridas. Em outras palavras, você aproveita melhor os nutrientes da comida quando consome ômega 3 regularmente. O terceiro alimento talvez esteja na sua mesa todos os dias, e se não está, deveria, os ovos inteiros. Por muito tempo, os ovos foram temidos por causa do colesterol.
Hoje, sabemos que eles são uma das fontes mais completas de proteína, além de conter leucina, o aminoácido que ativa a síntese de novas fibras musculares. O segredo? Não jogue fora a gema. É nela que estão os nutrientes mais importantes para a saúde muscular. Mas e se você não come carne com frequência? Sem problemas. A natureza oferece alternativas potentes e pequenas: nozes, castanhas e sementes. Elas são ricas em gorduras boas, zinco, vitamina E e magnésio, um mineral fundamental para a contração muscular e produção de energia. Um punhado por dia pode ser suficiente para manter seu metabolismo ativo e sua massa magra protegida. E falando em alimentos acessíveis, não podemos deixar de lado o feijão. Junto com lentilhas, grão-de-bico e ervilhas, ele forma o grupo das leguminosas. Esses alimentos são ricos em proteína vegetal, fibras e ferro, e ainda alimentam a flora intestinal, melhorando a absorção dos nutrientes que vão alimentar seus músculos. O mais interessante? Estudos mostram que a saúde intestinal está diretamente ligada à manutenção da força em idosos. Agora, um alimento que muita gente ignora: as folhas verdes escuras. Couve, espinafre, rúcula e acelga são riquíssimas em nitratos naturais. Esses compostos aumentam a circulação sanguínea e melhoram a oxigenação dos músculos, o que favorece a recuperação e o crescimento. Além disso, fornecem magnésio, potássio, cálcio e vitamina K, todos essenciais para a força e o equilíbrio. Mas nem só de vegetais vive o músculo. A gordura também tem um papel importante, quando é a gordura certa. O azeite de oliva extra virgem, por exemplo, contém compostos anti-inflamatórios que combatem a sarcopenia em nível celular. Ele ajuda a reduzir inflamações crônicas e melhora a sensibilidade à insulina. Dois fatores cruciais para o anabolismo muscular. Outra arma poderosa está nas frutas vermelhas. Morangos, mirtilos, amoras e framboesas são campeões em antioxidantes. Eles neutralizam os radicais livres que atacam as fibras musculares e aceleram o envelhecimento. Uma xícara por dia pode melhorar não só sua força, como também sua capacidade de recuperação após o esforço físico. E se você acha que carne vermelha deve ser evitada a todo custo, é hora de rever esse conceito. Cortes magros como patinho, coxão mole ou mignon fornecem proteína de altíssima qualidade e são ricos em leucina e creatina, dois elementos fundamentais para a reconstrução muscular. O segredo está na quantidade e no preparo. Grelhado ou assado, sem exageros. Mas mesmo com uma boa alimentação, às vezes o corpo precisa de reforço. É aí que entra o Whey Protein. Esse suplemento derivado do leite tem altíssima biodisponibilidade, ou seja, é rapidamente absorvido e usado pelo corpo para formar novas fibras. Estudos mostram que idosos que consomem whey após a atividade física têm até 40% mais preservação muscular do que aqueles que não suplementam. Já ouviu falar da aveia? Esse cereal simples é uma verdadeira potência nutricional. Rico em carboidratos complexos, ele fornece energia estável ao corpo, evitando quedas de glicemia que podem prejudicar a manutenção da massa muscular. Além disso, contém beta-glucana, uma fibra que melhora a flora intestinal e a absorção de nutrientes. Para quem busca fontes vegetais de proteína, o tofu e o tempeh são ótimas opções. Derivados da soja, esses alimentos oferecem todos os aminoácidos essenciais e ainda fornecem ferro, cálcio e fibras. O tempeh, por ser fermentado, tem digestão ainda mais fácil e maior biodisponibilidade de nutrientes. Por fim, um dos alimentos mais completos para quem quer envelhecer com força: o abacate. Rico em gorduras monoinsaturadas, ele ajuda na produção de hormônios como a testosterona e o GH, essenciais para o anabolismo muscular. Também oferece potássio, vitamina E e fibras, criando o ambiente ideal para o corpo se recuperar, crescer e manter sua autonomia.
Agora que você conhece os 13 alimentos capazes de reverter a perda muscular e devolver força ao seu corpo, é importante entender como colocá-los em prática no dia a dia. Porque de nada adianta ter a informação e não aplicá-la. A chave está na regularidade. O corpo humano funciona como uma engrenagem. Ele responde aos estímulos constantes, não aos esforços isolados. A primeira dica é: distribua esses alimentos ao longo do dia. Por exemplo, comece seu café da manhã com uma combinação poderosa de ovos, aveia e frutas vermelhas. Essa mistura entrega proteína, energia de longa duração e antioxidantes logo nas primeiras horas do dia, preparando seus músculos para funcionar bem e se recuperar melhor. Ao longo do dia, priorize refeições que combinem fontes de proteína com vegetais e gorduras boas. Um prato com feijão, couve refogada e uma colher de azeite de oliva, acompanhado de uma carne magra ou tofu, pode ser mais eficiente para os seus músculos do que um suplemento caro. E se o tempo for curto, um smoothie com whey protein, iogurte grego, sementes e mirtilo pode ser um verdadeiro elixir de força. Lembre-se também de manter intervalos regulares entre as refeições. Pessoas acima dos 60 anos tendem a sentir menos fome, mas isso não significa que o corpo precisa de menos nutrientes. Pelo contrário, o envelhecimento exige mais precisão e atenção na hora de comer. Evite pular refeições, especialmente o café da manhã e o jantar. Durante a noite, o corpo entra em um longo período de jejum. E se não houver um estoque de nutrientes, o organismo pode recorrer à massa muscular como fonte de energia. Por isso, alimentos como iogurte grego, ovos e castanhas no final do dia são tão importantes. Outro ponto crucial é a hidratação. Muitas pessoas não sabem, mas a água tem papel vital na síntese de proteínas, no transporte de nutrientes e na eliminação de resíduos tóxicos. Um corpo desidratado sente mais fadiga muscular e tem maior dificuldade de recuperar o que perdeu. Beba ao menos 1,5 a 2 litros de água por dia, mesmo que não sinta sede. Mas e quanto aos erros que podem sabotar todo esse esforço? O primeiro é confiar apenas em suplementos. Whey protein, ômega 3 ou creatina são úteis, sim, mas não substituem uma alimentação variada, rica em vegetais, leguminosas e alimentos frescos. O segundo erro é consumir proteína em excesso em uma única refeição, acreditando que o corpo vai estocar tudo. O organismo tem um limite de absorção por vez. O ideal é dividir a ingestão de proteínas em todas as refeições. Outro deslize comum é evitar gorduras. Com medo do colesterol ou do peso, muitos idosos cortam azeite, ovos e abacate da alimentação. Isso é um erro. As gorduras boas são essenciais para a produção hormonal e para manter a parede celular dos tecidos musculares. E por falar em hormônios, vale lembrar: depois dos 60 anos, a produção natural de testosterona e GH, hormônio do crescimento, cai drasticamente. Esses hormônios são fundamentais para a síntese de novas fibras musculares. E adivinha só, a alimentação influencia diretamente esses níveis. O consumo regular de abacate, ovos, carnes magras e azeite extra virgem pode ajudar o corpo a manter o equilíbrio hormonal necessário para sustentar a massa magra. Outro vilão oculto na rotina dos idosos é o excesso de carboidratos simples, como pão branco, bolachas, açúcar refinado e massas industrializadas. Esses alimentos elevam a insulina de forma exagerada, favorecendo o acúmulo de gordura e o bloqueio da construção muscular. Troque-os por versões integrais ou combine-os com fibras e proteínas para reduzir o impacto no organismo. Além disso, o sedentarismo é um agravante direto da sarcopenia. Mesmo comendo bem, quem não se movimenta tende a perder músculos com mais rapidez. E não estamos falando de academia. Uma caminhada leve todos os dias, exercícios de alongamento, yoga ou dança já são suficientes para manter os músculos ativos. O ideal é combinar alimentação com movimento, mesmo que leve.
Um estudo conduzido pela Universidade de São Paulo mostrou que idosos que combinam ingestão adequada de proteína com atividade física regular apresentaram 50% menos risco de quedas, fraturas e dependência funcional. Isso significa mais tempo de vida com qualidade, autonomia e liberdade. Vamos lembrar de um dado impactante. Até 33% da massa muscular pode ser perdida após os 60 anos se nenhuma ação for tomada. Mas quando a alimentação certa é combinada com estímulo físico, até 91% dessa massa pode ser recuperada em poucas semanas. É o que revelou uma pesquisa feita com pessoas acima dos 70 anos, publicada na revista científica Age and Aging. Isso prova uma coisa: nunca é tarde para recomeçar. Mesmo que você tenha passado décadas com hábitos que não favorecem sua saúde muscular, seu corpo ainda responde. Ele quer viver, quer andar com firmeza, quer levantar do sofá com leveza. E sim, isso é possível. É preciso apenas consistência. Pequenos hábitos diários geram grandes mudanças no longo prazo. Um punhado de castanhas por dia, um prato com feijão e couve, um copo de água entre as refeições, uma caminhada de 15 minutos, uma xícara de iogurte antes de dormir. Esses detalhes, repetidos dia após dia, podem construir um novo cenário de saúde. A sarcopenia pode ser silenciosa, mas você não precisa ser passivo diante dela. Seu corpo fala, ele envia sinais. Cabe a você ouvir e agir. Afinal, a força que você precisa para continuar vivendo com liberdade pode estar no garfo, na colher, no copo, no prato. E aqui vai um conselho valioso. Preste atenção ao seu intestino. O microbioma intestinal, que é o conjunto de bactérias benéficas que vivem em nosso sistema digestivo, influencia diretamente na saúde muscular. Se essas bactérias estão em desequilíbrio, a absorção de nutrientes cai, a inflamação aumenta e o metabolismo desacelera. Alimentos como aveia, feijões, kefir, frutas vermelhas e vegetais verdes escuros alimentam essas bactérias boas, promovendo um ambiente propício à regeneração muscular. É a prova de que tudo no corpo está conectado. Quando você cuida do intestino, melhora a absorção de proteína. Quando melhora a absorção, reconstrói os músculos. E com músculos fortes, você recupera sua confiança, seu equilíbrio, sua autonomia. Agora, visualize a sua rotina com essas mudanças. Você acorda com mais energia. Seus passos são mais firmes. Você não sente mais receio ao subir uma escada ou caminhar pela rua. Sua respiração melhora. Seu humor melhora. Seu corpo inteiro responde com gratidão ao que você oferece a ele. E tudo isso começa com escolhas simples. Escolhas que você pode fazer hoje com os alimentos que você já tem acesso. Porque envelhecer com força não é um privilégio, é um direito e uma decisão. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que também precisa recuperar sua força. Às vezes, uma informação simples como essa pode evitar uma queda, uma fratura, ou até mesmo devolver a independência a quem já havia perdido a esperança. E se você quer continuar aprendendo a cuidar do seu corpo com inteligência e propósito, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e fica com a gente. Aqui, cada vídeo é um passo a mais rumo à longevidade com qualidade, equilíbrio e autonomia. Seus músculos podem envelhecer, mas sua força, essa pode renascer. A decisão começa agora.